Boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Como é normal, vamos cantar uma canção. Hoje, quero caminhar. É bom todos quiséssemos caminhar. Vamos ver. Senhor, eu quero caminhar, sem nunca mais parar. Senhor, eu quero caminhar, sem nunca mais parar. Senhor, eu quero trabalhar e no caminho da dor meus irmãos amparar. Senhor, eu quero trabalhar e no caminho da dor meus irmãos amparar. Senhor, eu quero ficar contigo, contigo a trabalhar. Senhor, eu quero ficar contigo, contigo a trabalhar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, se aos meus irmãos amar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, se aos meus irmãos amar. Nós pedimos, Senhor Jesus, que nos abençoes o nosso Evangelho de hoje, que permitas que estejam connosco os nossos familiares, desencarnados, os nossos amigos, os nossos protetores, e que consigamos harmonizar o nosso ambiente no lar, consigamos serenar os nossos espíritos e contribuirmos para que, de facto, essa harmonia seja continuada, seja permanente, por forma a vivermos um ambiente de paz e serenidade. Fica connosco, Senhor. Ora, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, itens 8, 9 e 10. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazer uma escolha com conhecimento de causa, mas elas são livremente escolhidas e aceitas por espíritos arrependidos que querem tentar reparar o mal que fizeram e proceder melhor. Tal é aquele que, desempenhando mal a sua tarefa, pede para que lhe deixem recomeçar, para não perder o benefício do seu trabalho. Essas tribulações são, então, ao mesmo tempo, expiações pelo passado que elas castigam e provas para o futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus que, na sua bondade, faculta ao homem a reparação e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Não é preciso crer, no entanto, que todo o sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente o indício de um determinado erro. São muitas vezes simples provas escolhidas pelo Espírito para terminar a sua depuração e apressar o seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Mas provas ou expiações são sempre os sinais de uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. O espírito pode então ter adquirido um certo grau de elevação, mas querendo ainda avançar, solicita uma missão, uma tarefa a preencher, da qual será recompensado se sair vitorioso, quanto mais penosa tenha sido a luta. Tais são especialmente essas pessoas de instinto naturalmente bom, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parecem não ter trazido nada de mal das suas existências precedentes e que sofrem com uma resignação toda cristã as maiores dores, pedindo a Deus para a suportar sem murmúrio. Podemos, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam murmúrios e impelem o homem à revolta contra Deus. O sofrimento não provoca os murmúrios, pode, sem dúvida, ser uma expiação, mas é um indício de que foi mais escolhido voluntariamente do que imposto e a prova de uma forte resolução, o que é um sinal do progresso. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade senão quando são puros. Toda a mácula lhes interdita a entrada nos mundos felizes.
Tais são os passageiros de um navio atingidos pela peste, aos quais a entrada na cidade lhes é proibida até que estejam curados. É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se despojam pouco a pouco das suas imperfeições. As provas da vida ajudam-nos quando suportamos bem, como expiações. Elas apagam os erros e purificam. É o remédio que limpa a ferida e cura a doença. Quanto mais grave é o mal, mais o remédio tem de ser energético. Então aquele que muito sofre deve dizer-se que tinha muito para expiar e felicitar-se de estar em breve curado. Dele depende, pela sua resignação, tornar esse sofrimento aproveitável e não perder os frutos pelos seus murmúrios, sem o que teria de recomeçar. Do livro Vem Comigo, Resgate. Frequentemente vês aplicar o termo ao pagamento de alguma dívida, à libertação de alguém sequestrado, ao retirar objetos da penhora. Vais ouvindo também aplicá-la à forma de salvar alguma vítima em alto mar ou caída na montanha. Intensifica o estudo de ti mesmo. Conhece-te verdadeiramente nos hábitos a que te afeiçoas, nos erros que repetes, nos julgamentos que vais fazendo, nos pensamentos que destilas repetidamente, nos sentimentos que irradias à tua volta. Precisas de te libertar dessas ervas daninhas e das suas consequências. Poderás resgatar as dívidas que contraíste com os outros, em condições que não podes imaginar. De contrário, pode ser-te tormentoso o futuro, porque a lei estabelece que, como fizeres, acharás. Toma em mãos a decisão correta. Começa hoje a esforçar-te por seres melhor do que ontem e propor-te amanhã seres melhor do que hoje. Estarás afastado do teu caminho os escolhos que fores encontrando, que, de contrário, te tornarão grandes obstáculos no amanhã. Continuamos a analisar esta semana aquilo que são, digamos assim, os motivos, as causas próximas ou mais antigas das dores, do sofrimento. Nós ouvimos frequentemente pessoas ligadas já à doutrina há muito tempo, por tudo e por nada, atribuírem os males que padecem, as dificuldades que sofrem, ao karma. É karma e pronto, é karma, não há nada a fazer. Nem tudo é karma. É evidente que se interpretarmos o karma como consequências daquilo que nós fizemos ou da evolução que nós atingimos, pronto, podemos generalizar. A palavra karma nem é tão pouco uma palavra ocidental, é uma palavra oriental, é uma palavra de sânscrito, não tem a ver necessariamente com o espiritismo. É uma palavra utilizada para definir aquilo que é discutível, que tem que acontecer. Nem tudo tem que acontecer, como muitas vezes as pessoas referem. E nós não devemos ser fanáticos a esse ponto de considerar tudo o que nos acontece é karma, tudo o que nos acontece tem que acontecer. Não. Muitas vezes nós podemos alterar aquilo que escrevemos no nosso passado para acontecer no nosso presente. Nós é que escrevemos tudo isso, nós é que criamos essas situações. E, portanto, naturalmente, que se continuarmos sem fazer nada para contrariar esses hábitos, essa maneira de ser, com certeza é que vamos encontrar os obstáculos que nós plantamos, que nós colocamos à nossa frente. Mas podemos desviar os obstáculos com outra conduta, com outro comportamento. Nós podemos evoluir pela dor, com certeza. É um bem grande que o Criador nos concedeu. A gente não pode acordar de outra maneira, mas a dor é uma boa maneira de a gente acordar. Mas nós podemos acordar também pelo amor, fazendo aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem a nós. E é nessa perspectiva que nós devemos afastar esta ideia do tem que ser, tem que ser, tem que ser, tem que ser. Não, será se nós não fizermos nada para alterar estas circunstâncias. Então, temos que considerar que todo o percurso que fazemos no presente tem a sua gênese no passado. Se a estrada for mal construída, a causa é exatamente a má construção. Se ela for construída, com certeza que nós podemos andar na estrada com segurança. Se nós prepararmos a nossa vida com elevação de espírito, com um sentido de progresso, com certeza que não seremos envolvidos por surpresas. Se nós soubermos compreender as leis de justiça que estabelecem que, como fizermos, acharemos, ou a cada um segundo as suas obras, nós com certeza que aceitamos aquilo que nos acontece
E em vez de nos revoltarmos, nós podemos ler nestas leituras, em vez de nos revoltarmos, em vez de nos zangarmos com Deus, que não olhou para nós, que nos, enfim, quer dizer, que se esqueceu de nós e lembrou-se dos outros, que é um aspecto que acontece muitas vezes. Os outros não passam por isso, ou os outros também fazem. São desculpas de quem realmente nos quer debruçar sobre a realidade da vida. Mas se nós pensarmos assim, se nós pensarmos que temos que evoluir, que temos que progredir, então nós chegaremos à conclusão de que nem tudo aquilo que nos acontece são dores do passado. Muita coisa que nos acontece são desafios à nossa modificação. Muita coisa que nos vai acontecendo, fruto das circunstâncias e da preparação que estamos ou que temos para, de alguma forma, suportar a dor e o sofrimento que nos bate à porta, muito disso pode ser uma forma de a gente avançar. É muito simples. O estudante que reprova no 12º ano, ou no 11º ano, vamos falar melhor assim, e que falta uma ou duas cadeiras para completar o ano, e que tem que repetir, nesse ano de repetição pode preparar-se em algumas cadeiras do ano a seguir, o 12º. Não tem que estar só cingido àquelas duas cadeiras que reprovou, àquela cadeira que reprovou. Pode-se preparar para... E acontece frequentemente que muitas coisas que nós passamos, que nos batem à porta, são formas de nos desafiar a prepararmos para progredir. Muito disso funciona como nossa própria evolução, de acordo com a forma como nós recebermos, como nós aceitarmos aquilo que foi semeadura nossa, que não foi castigo de Deus. Então o resultado destas análises, das duas leituras que vimos, é exatamente isso. Nós estudarmos, percebermos, compreendermos como funciona a lei. E de acordo com aquilo que funciona, com a forma como funciona a lei, nós vamos encontrar a justiça a todo o tempo atravessando-se à nossa frente. Acontece porque nós merecemos. Acontece porque nós fizemos porque isso aconteça. E não há nenhuma dúvida sobre aquela frase que Jesus disse a Maria Madalena. Vai, não te condena, mas não voltes a fazer. Vai, mas não voltes a fazer. É uma prova. Nós precisamos de provar que não voltamos a cair nos erros, que não voltamos a cometer os mesmos erros. E, portanto, temos os desafios à nossa frente para os suportar, para os vencer e para mudarmos de caminho, para mudarmos de rumo. É a justiça a funcionar. E nada melhor do que entender, de conhecer a verdade, porque é a verdade, só a verdade que nos liberta das nossas dores, do nosso sofrimento. Uma dúvida que pode surgir a qualquer pessoa lá em casa. Aqui, portanto, na leitura do Evangelho, falava que a felicidade ou a ausência de sofrimento cabe só aos espíritos puros. Portanto, um sinal de evolução é precisamente nós não sofremos, não espiarmos, não temos provas nenhumas a dar. No caso de Jesus, quando ele esteve na Terra, sabemos que Jesus é o espírito mais perfeito que Deus deu aos homens, não é? E que nunca não reencarnou na Terra, encarnou porque é ele o governador da Terra. Toda a sua vida, portanto, todo o exemplo de vida que ele deu, grande parte dele foi também de sofrimento, foi crucificado, foi traído, portanto, não, é impensável que possa ter sido um sofrimento, uma expiação, uma prova. Uma prova para nós, não uma prova para ele, mas uma prova para nós, como nos devemos conduzir, como devemos aceitar as coisas que sejam justas. Sim, é toda a vida de Jesus, todos os ensinamentos que ele deixou, foram realmente esse desafio. Alguém há tempos nos dizia que não, Jesus não foi tentado porque é uma, digamos assim, uma deformação que nós, aqueles que militamos na Igreja Tradicional ou noutras igrejas, trazemos, porque Jesus é Deus e Deus não pode ser testado, Deus não pode ser provado. Mas Deus não é Deus. E ele, com essas tentações, quis provar que todos, se ele teve, todos podem ter. Se ele venceu, todos podem vencer. Então é um exemplo para nós. Agora, como foi o sofrimento? Seguramente que ele não escreveu nada sobre isso. Ele não escreveu nada sobre nada, muita gente anotou aqueles ensinamentos que ele deixou. Mas ele não contou nada a ninguém, como é que foi, como é que não foi. Não é possível nós imaginarmos a vastidão do oceano. Quer dizer, podemos imaginar restritamente aquilo que está ali à nossa frente, que nos bate nos pés, que nos molha os pés. Mas a extensão de todo esse manancial de água que se espalha nos grandes oceanos, a gente não pode ter a mínima possibilidade de imaginar. Nós não podemos imaginar
Ainda não conseguimos imaginar toda a extensão da vida da Terra no plano em que nos encontramos. Então não podemos crer, por exemplo, uma das coisas que a teologia de alguma forma discute é a essência de Deus. Mas como é que é possível, se nós não conhecemos a nossa essência, como é que é possível nós propormos conhecer a essência de Deus? Então não é possível estar a penetrar nos mundos, os vários patamares da evolução, porque nós não conseguimos imaginar o da Terra, quanto mais agora o do mundo a seguir, da regeneração, ou o outro mundo a seguir, os mundos felizes, ou até dos mundos divinos. Embora Jesus afirmou que nós poderíamos chegar aos mundos divinos, onde de facto não há provas, não há expiações, onde atingiremos a plenitude da felicidade. Ai, mas Jesus sofre com o nosso sofrimento. Neste momento, no meu entendimento, ele entende, compreende e dirige falanges de socorro, de proteção, de ajuda, mas não vive já essa circunstância do sofrimento. Quando os nossos familiares desencarnados atingem determinados patamares de evolução, embora compreendam e embora se preocupem e embora, enfim, compreendam nesse sentido profundo o nosso sofrimento, mas eles não se podem, se estão já numa evolução próxima da regeneração, eles não se podem manifestar a sua dor, o seu sofrimento como na Terra. Portanto, já vivem, já compreendem as coisas numa outra dimensão. Mas nós ainda não conseguimos imaginar isso, porque ainda não chegamos lá. Quanto mais agora chegar àquilo que Jesus disse que era possível, sermos deuses e conseguir coisas extraordinárias maiores que aquelas que ele conseguiu. Portanto, é sobre aí que a gente tem que se debruçar. Como é que será no mundo de regeneração? Já não sabemos. Quando estamos no mundo primitivos, podemos imaginar como seria no mundo de expiação e provas. Também não podemos imaginar isso, quando a nossa tendência eram os instintos. Portanto, não conseguiremos ainda, nesta faixa vibratória e evolutiva, perceber essa extensão da felicidade. Essa felicidade perene, permanente, perpétua e absoluta não existe na Terra. E, aliás, Jesus foi claro. Esse reino não é deste mundo. Chegaremos lá um dia, pois todos temos possibilidade de lá chegar, mais rápido ou mais devagar, consoante o nosso esforço e o nosso trabalho. Vamos então agora. Daqui a pouco, se quiserem, podem continuar no diálogo sobre este assunto, que é muito importante. Mas agora vamos, enfim, libertar o nosso pensamento, essas preocupações, porque é hora de nós irradiarmos para os nossos irmãos. Quantas famílias desavindas, quantas famílias em desestruturação, quantos filhos abandonados, quanta dor. Então vamos libertar o nosso pensamento e pedir a Jesus que a pouca energia que este momento colocamos nas suas mãos possa ser tomada pelos seus mensageiros, pelas suas falanges socorristas. Permite isso, Senhor. Que essa energia seja multiplicada e distribuída esta noite, particularmente por esses lares em maior sofrimento, em maior desagregação. Que seja possível, um pouco que seja, sentirem diferença, sentirem alguma paz, alguma serenidade. E só tu sabes, mas como será possível também que alguns acordem para uma outra vida, para um outro procedimento, para uma outra tolerância. Toma a nossa oferta, Senhor, que as tuas falanges tomem a nossa energia e ajudem a estabelecer um pouco mais de paz nesses irmãos. Quem tem o livrinho na página 16, vamos cantar. Vamos, juventude. Todos somos jovens, não é? Há pessoas que são velhas em espírito e outras são velhas no corpo, também ainda continuam a ser novas em espírito. Então vamos cantar esta Vamos, Juventude, que é baseada ou decalcada numa música muito bonita da clássica mundial. Tantos jovens buscando no prazer o amor, sem cuidarem de nenhum ideal, vão pisando espinhos, construindo a dor, sem pensar
pensarem que o homem é um ser imortal. Vão perdidos, sem norte, cegos, sem luz e sem moral. Caminham fartos de liberdade e ninguém quer saber se aproximam da perdição. Cegueira não falta à humanidade. É preciso alterar esta situação. É urgente clarear tanta ilusão. Somos nós, juventude, quem tem que avançar e gritar que é preciso estes jovens alertar. É a droga, refúgio de falta de amor. O tabaco, uma triste ilusão. É o álcool, o mundo sem norte e valor, sem moral nem sentido, é a prostituição. Muitos jovens incautos julgam não ter mais solução e seguem tolhidos sem liberdade. Desconhecem que há forma de encontrar libertação na luta por conhecer toda a verdade. Somos nós quem tem que lhes mostrar que Jesus é caminho a retomar. Somos nós, juventude, quem tem que avançar. A tarefa é urgente e não pode esperar. Não esqueceram, não pôr aí água na mesa? Ficamos por aqui, esta semana, muita paz para todos. Que Deus vos abençoe, que Jesus continue a preencher o cantinho do coração de todos. Até para a semana, se Deus quiser. Muito boa noite.